Meus amigos, minhas amigas, mais um programa Sonho Meu na VRT Channel para todo o Brasil. Milhares de cidades brasileiras, quase todas, aonde os telespectadores, através dos sistemas modernos de televisão, acessam diretamente o VRT Channel, que é hoje uma prática muito comum para sair daquela televisão convencional, dos canais de televisão tão conhecidos, com aquela programação às vezes já cansativa e repetitiva. Aqui na VRT Channel você tem entrevistas, entretenimento, informações e conhecimento. No programa Sonho Meu, que todo mundo pode assistir de forma sincrônica através de quinta-feira às 21 horas na nossa programação convencional ou então através do YouTube, qualquer horário que você tiver sua disponibilidade e disposição. Nós trazemos aqui pessoas a serem entrevistadas que têm muita informação a oferecer e hoje eu quero agradecer a vinda do Lucas Barassas, esse jovem incrível que já é engenheiro, especializado em computação, mas não bastou a informação que ele acumulou na engenharia e decidiu fazer medicina. Imagina o profissional de mercado que ele vai se transformar, mas você acha que é só isso? Não, tem muito mais. Ele fez o mais importante e avaliado aplicativo na área de saúde mental do mundo. Mas eu vou pedir para o Lucas falar um pouco sobre essa sua trajetória muito diferente e depois nós entramos nos temas específicos que ele próprio vai querer abordar. Lucas, fale um pouco a sua história, seus projetos, seus desafios e seus sonhos. Tá ótimo. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado, Walter. É um prazer estar aqui com o senhor. Eu lembro desde que eu era pequeno, meu pai conversava com você lá na Corpore, né? E inclusive eu já votei no senhor quando eu era mais novo. Olha que bom! Então, assim, bom, acho que tudo isso que você acabou comentando, o aplicativo o mais bem avaliado do mundo, medicina, engenharia, isso tudo foi uma trajetória que foi consequente uma coisa da outra. Então, lá quando eu era mais novo, acabei fazendo engenharia porque era bom em exatas, e meus pais, que são dentistas, não me recomendavam fazer uma área de saúde. E depois que eu me formei em computação, eu sempre fui trabalhar com tecnologia em diversos segmentos. Eu sempre, assim, gostava um pouco de educação, mas eu percebi que saúde era coisa que eu era apaixonado. Eu cheguei a fazer projetos para empresas como o Einstein, a Raia Drogasil, a EMS e a GSK, que são grandes farmacêuticas, Qualicorp, enfim, desde clínicas, laboratórios, farmacêuticas. Isso como engenheiro? Isso como engenheiro, eu desenvolvi aplicativos para essas empresas, né? E em 2017 eu vinha fazer uma consultoria para uma farmacêutica que vendia medicamento para dormir e eu fiquei muito sensibilizado com o tema, né? Eu mesmo não tenho problema para dormir, mas eu não imaginava, aliás, questões de saúde mental, hoje em dia a gente está falando mais, há 10 anos atrás, né, nessa época, quase ninguém falava. Ninguém fala assim, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Hoje em dia está começando a ficar mais comum. Só para lembrar, é sempre bom. Hipertensão e diabetes são as doenças mais comuns no Brasil e no mundo, mas depois da pandemia houve um crescimento enorme das chamadas doenças mentais ou saúde mental. Antigamente, isso era esquizofrenia, era doenças bipolares, doenças obsessivo-compulsiva, isso eram chamadas doenças psiquiátricas. Hoje em dia mudou muito, elas existem, mas mudou muito. O chamado escopo da saúde mental envolve várias doenças que eu pediria que o Lucas abordasse um pouco para a gente ter uma ideia do dia a dia e da realidade de cada um. É que essas doenças psiquiátricas, elas são muito nítidas, né? É o que classificamente as pessoas né, colocavam pessoas enfim, em instituições para esses fins. E ansiedade e depressão sempre foi vista uma coisa como frescura, né? Só que a gente vive num mundo cada vez mais ansiogênico e que isso vai despertando nas pessoas. Até quem não seria naturalmente propenso a isso começa a ter esses problemas. E aí quando a gente foi fazer esse trabalho com pessoas com insônia, a gente viu que é uma coisa extremamente prevalente. As pessoas sofrem e elas sofrem em silêncio.
Às vezes, aquela mulher que não consegue dormir à noite, o marido dela está dormindo lá dela. Então, é uma coisa que ela sofre sozinha. Nem a pessoa que dorme com ela compartilha isso com ela. E a gente foi ver, tinha milhares de pessoas com problema. Hoje, às vezes, você buscar só o medicamento não resolve, por causa de uma série de questões de você vai aumentando a tolerância e tudo mais. E existia uma terapia comportamental que era muito eficiente, é considerado padrão ouro, só que extremamente inacessível, né? Tem poucos psicólogos do sono no Brasil. E aí a gente foi conceber uma solução para isso, testamos, as pessoas adoraram, voltamos lá para a farmacêutica e falaram, gente, as pessoas têm a dor, adoraram a solução, você tem a faca e o queijo na mão, vamos levar esse projeto adiante? Aí eles olharam e falaram assim, pô, muito legal isso que vocês desenvolveram, mas se a gente curar a insônia das pessoas, elas vão comprar menos nosso remédio. E que contradição. você vê como é que funciona o mundo, né? E aí o projeto acabou não indo para frente com a farmacêutica, mas eu fiquei tão sensibilizado com isso que um ano depois eu decidi levar a cabo esse projeto, liguei para o meu sócio, falei, vamos empreender com isso? Ele falou, putz, deixa eu ver aqui, passou uma semana, ele mandou um monte de artigo científico, falou, cara, acho que dá. E agora, aí, eu queria te interromper, Lucas, porque você está revelando algo aqui extremamente concreto, objetivo, quantidade hoje de seriados na televisão, streaming, que fala sobre o papel da indústria farmacêutica na sociedade moderna, é um negócio brutal. Talvez ela só perca, do ponto de vista financeiro, para a indústria de armas, indústria bélica e a indústria do petróleo. Seguramente a terceira indústria mais exitosa do ponto de vista financeiro é a dos medicamentos. E você mostra concretamente uma contradição. O papo foi exatamente assim como você está revelando? Foi quase isso. Eles não falam com essas palavras, nunca falam com essas mas, obviamente, a gente entendeu que a verba que seria destinada para o restante do projeto foi dedicada a a um outro foco, que era vamos fazer uma campanha nacional na televisão, falando, se você tem problema para dormir, procure o seu médico. Porque a gente sabe o que vai acontecer com isso, né? Isso vai terminar numa prescrição de um medicamento, e eu não sei se o senhor sabe, mas hoje os medicamentos de dormir são a classe de medicamentos mais vendida por uma farmácia. Se for numa farmácia, no geral, é o medicamento que mais vende, não é o que mais fatura. Hoje em dia, com as canetas emagrecedoras, elas superaram. Elas superaram. Mas... Agora, esse é um dado importante. O médico, Lucas, porque tem um dado interessante também, eu posso dizer que na minha passagem pela faculdade de medicina, eu quase não me lembro aula sobre o sono. E essa é uma questão central da vida humana. Quem não tem um bom sono tem uma série de problemas. Mas a faculdade não trata, ou pelo menos na minha época, não tratava de uma forma consistente, para dar experiência, a qualificação para o médico poder tratar o paciente, inclusive, às vezes, perguntar. Na anamnese, às vezes, que é da história do cidadão, não existe, às vezes, essa pergunta, como é que é seu sono? Você que está fazendo faculdade de medicina agora, esse tema é tratado hoje em dia? Ele começou a ser tratado, porque eu já vi mais relatos de pessoas que fizeram medicina, até inclusive recente, falaram assim, nunca tive uma aula de medicina do sono, e seria injusto, hoje em dia na faculdade, eu já tive algumas. Não vou falar que foram muitas, mas já tive algumas. Sono está se tornando uma coisa sexy, né? Hoje agora começam a falar de CEOs que competem entre eles para saber quem que tem o melhor sono, com maior qualidade e tudo mais. Mas ainda assim, na medicina, é muito relegado. Então, deixa eu te interromper, porque esse é um dado muito interessante. Ou seja, nós estamos falando de preparação de médicos que, em relação à minha época, já tem um pouco mais de orientação em relação ao sono, mas a maioria dos médicos brasileiros já são formados há um bom tempo. Com certeza. Portanto, você poderia afirmar que o preparo do médico para tratar doenças relacionadas ao sono é relativamente baixo, o que o leva, em primeiro lugar, a usar o medicamento que interessa ao mundo dos laboratórios. Eu estou errado na minha conclusão?
Você está certo, mas eu acho que a gente talvez não pode pintar os laboratórios como culpados disso tudo. Claro. Existe, por um lado, a questão financeira, que é muito importante. Mas existe, por outro lado, a vontade das pessoas é buscar por uma solução mágica, uma pílula que você vai colocar na boca e simplesmente vai apagar. Então existe uma confluência de fatores que levam a isso. Então, o médico que quer tentar, inclusive, fazer uma abordagem comportamental, também tem dificuldade para convencer o paciente, porque muitas vezes o paciente chega no consultório e ele fala assim: doutor, esse medicamento já não está mais funcionando, qual o próximo que você vai me indicar? Então, ou seja, nós estamos construindo um círculo, tá certo? Que inclui o paciente, inclui o cidadão, que demanda por uma solução fácil para o seu problema do sono. Com certeza. É isso. Isso daí existe. Mas a educação consegue transpor isso, né? Quando a gente vai para lugares onde existe mais educação, quando você pega, por exemplo, Estados Unidos, Europa, hoje em dia no Brasil eu falo, você já ouviu falar da terapia cognitivo-comportamental, da TCC, para dormir? No Brasil, muito poucas pessoas conhecem. Quando você vai para os Estados Unidos, praticamente todo mundo já ouviu falar. Não sei se porque eles também dormem mal, mas eles já ouviram falar. E quando você entende que existe uma coisa por trás, que funciona melhor, você costuma ir mais atrás disso, de tentar colocar aquela abordagem em prática. Então, eu acho que no Brasil, a gente passa por um momento de que há 5, 10 anos atrás, nem existia isso que a gente está falando, né, que a gente começou a desenvolver lá, quando a gente criou a Vigilância do Sono, mas hoje já é uma coisa que está começando a se tornar um tópico, né? Dentro dessa questão da própria medicina, o que acontece? Chega um paciente, por exemplo, insônia era uma questão que antigamente a gente falava que 80% das pessoas tinham insônia secundária, ou geralmente já tem uma outra condição que leva à insônia, e 20% era insônia primária, ou seja, a pessoa só tem insônia. Hoje em dia a gente fala que não existe mais insônia primária. Todo mundo tem alguma outra condição e também tem insônia. Que condições são essas? Tem várias. A gente tem ansiedade e depressão, são campeãs, até porque o Brasil é campeão de número 1 do mundo em ansiedade, acho que é o 3 ou 5, não lembro agora, de depressão. Insônia também estamos aí no pódio. A gente tem questão que leva, por exemplo, mulheres a ter muita insônia na menopausa. A menopausa causa muita insônia. A gente tem algumas outras questões de pessoas que têm dor durante a noite e levam a insônia. Então que tipo de dor? Desde fibromialgia até pessoas que convivem com dor crônica, é difícil você dormir de noite, né? Você tem uma série de condições que podem levar a essa dor. E essas são um pouco mais difíceis e necessariamente costumam envolver terapia medicamentosa, né? É mais quando a gente fala das questões de saúde mental, ansiedade e depressão, que são as que mais causam insônia. E o que a gente tenta falar é que, assim, a maioria dos médicos, eles ainda têm a visão, vamos chamar, passada de que depressão e ansiedade que levam à insônia. Insônia é só um sintoma de ansiedade e depressão. E a gente cada vez mais tem visto que não é verdade isso. Às vezes a pessoa começa dormindo mal e isso vai fomentar ansiedade e depressão. Então, a gente sempre tenta mostrar para os médicos que não é simplesmente, vamos tratar, eu dou um medicamento para esse paciente dormir e eu vou tratar a depressão e ansiedade. Não, às vezes, se você tratar a insônia, não só com medicamento, mas também com abordagem comportamental, vai ajudar mais a ansiedade e depressão dessa pessoa do que você ficar tentando tratar ansiedade e depressão. Por quê? Porque tratar sono é muito mais fácil do que tratar uma depressão. É extremamente complexo você resolver um problema de depressão. Só que se essa pessoa começa a dormir melhor, começa a praticar atividade física, são as coisas que mais vão ter uma repercussão para essa pessoa deixar de ter depressão. Você falou de um tema central hoje, que é a atividade física. Para o nosso telespectador, não há uma relação tão simples e tão direta. Porque a atividade física, inclusive, é uma aceleração, um processo que melhora a sua musculação. Até que ponto isso leva a um bom sono? São vários fatores que fazem. Ninguém sabe exatamente o que é, mas eles estimam que uma das coisas que fazem é aumento da temperatura corporal. Eu vou entrar só em alguns para a gente não ficar entrando em... que são micro detalhes, são hipóteses do que eles acham. Eles sabem, é fato. Quando você pega duas populações, pessoas que fazem atividade física, as que não fazem, e depois vê o sono, essas aqui que fazem atividade física dormem melhor. Aí eles estimam que é por algumas questões. Uma delas é
quando você faz uma atividade física, você tem um aumento da sua temperatura corporal. Isso faz com que durante a noite, quando a gente está durante o dia, a melatonina, que regula o nosso ciclo circadiano, faz com que você tenha de fato uma maior temperatura durante o dia, mas você tem uma menor temperatura durante a noite. Isso é importante. Significa que quando a gente vai pegar nosso sono, inclusive a nossa temperatura corporal diminui. O nosso corpo chega a diminuir em 0,6 graus a temperatura quando a gente dorme. Por isso que é bom dormir quando está friozinho. Você coloca um cobertor, aquela temperatura 19, 20, 21 graus. É muito mais fácil dormir assim quando está quente. Então, você tem uma termorregulação quando você faz atividade física. A questão de aumento de batimento cardíaco funciona também assim. Quando você consegue aumentar o seu batimento cardíaco durante o dia, você geralmente tende a desacelerar ele durante a noite, o que promove uma maior facilidade para você entrar no sono. Então, são vários componentes que você tem da atividade física que, de certa forma, facilitam você pegar e ter uma manutenção melhor do seu sono. Não é ainda escrito em pedra, a gente sabe exatamente quanto cada um desses fatores impacta, mas é um fato que a atividade física, principalmente aeróbica, né, não a academia, é mais corrida mesmo, que ajuda você a pegar no sono. Inclusive, para quem dorme mal, a recomendação é que você sempre tente fazer essa atividade física na primeira parte do dia e não de noite, porque senão é aquela questão, você ainda está acelerado, você ainda está quente, você não teve tempo de relaxar para conseguir pegar no sono mais fácil. Qual a relação, bom, pelo que você está dizendo, insônia ou problemas do sono no Brasil são muito relevantes do ponto de vista percentual. O que isso atinge a produtividade ou a realidade do dia a dia do brasileiro? Esse é um ponto que a gente tem certeza que funciona a nível individual, mas a gente nunca pensou em nível global, né? A gente sabe que fazer atividade física, se alimentar melhor, dormir, são coisas que impactam a nossa produtividade. Quando você pensa a nível individual, claro que existem ferramentas no seu trabalho que você pode falar, nossa, se eu adotar isso, eu vou ser mais eficiente. Mas, quando você pensa, preciso estar no meu ápice da minha performance, geralmente a primeira coisa que a gente pensa é, preciso dormir bem, preciso acordar restaurado para conseguir produzir. Uma coisa muito interessante é que a gente, dentro do nosso programa, a gente começou a avaliar a produtividade das pessoas. A gente aplicava um questionário, que é um autorrelato, que as pessoas falam quanto que elas perdiam de produtividade pelo fato de elas dormirem mal. E como o fato dela ir melhorando com o nosso programa, ela ia reaplicando esse questionário, a gente conseguia ver o quanto que ela estava diminuindo a perda de produtividade dela. E foi chocante, assim, a gente foi fazer essa análise no começo desse ano, a gente viu que as pessoas que começaram a dormir melhor, elas chegavam a ter quase 10 horas a mais de produtividade por semana. Isso é brutal. Porque, de fato, imagina uma pessoa que dorme muito mal, que tem uma insônia. Às vezes a pessoa vai para a cama, fica 8 horas na cama, como a maioria das pessoas fica, só que ela dorme 5 horas. Ela acorda todo dia destruída. Lógico que vai impactar em várias questões na vida dela. Ela vai ser uma pessoa mais irritada, uma pessoa mais com menor motivação para fazer as coisas. Mas é fato que a produtividade dela vai despencar. Então, quando a gente consegue pegar e melhorar o sono dessa pessoa, a produtividade chega a melhorar, que nem a gente viu em quase um dia mais por semana que ela ganha de trabalho. E como o Márcio, lá da Galileu, fala, a gente já tem a fórmula, inclusive, para resolver o problema do 6x1, né? Explica um pouco. 6x1, melhora da produtividade pela conquista do bom sono. São temas muito atuais, só para que, evitando a velocidade da sua fala, a gente possa entender melhor. Hoje, sono está se tornando cada vez um artigo de luxo, né? Talvez não se falava tanto de sono na faculdade de medicina lá atrás, porque sono era uma coisa dada. Geralmente as pessoas dormiam bem. Não é tão verdade assim. A gente sempre sabe que sempre existiu a apneia do sono e tudo mais, é um tópico que daria para a gente falar também, mas é um fato que as pessoas estão muito mais ansiosas, estão com mais insônia do que antigamente. Não é que a gente consegue resolver o problema 6x1 assim, né? Que todo mundo, se fizer um programa de melhoria do sono, vai ganhar um dia mais de produtividade. Isso a gente está falando para as pessoas que dormem mal, que elas perdem muita produtividade. Então, o que a gente consegue por uma boa parte da população, a gente está falando brasileiros, 2 em cada 3 falam que tem problemas com sono. Quando a gente vai falar pessoas que têm insônia de fato, a gente está falando de quase 1 a cada 3 pessoas, né? E a apneia também 1 a cada 3 pessoas.
Então, é um número muito, muito, muito grande. A gente está aqui, estamos só em 2 pessoas. Geralmente, quando a gente está em 3, eu falo assim, olha, provavelmente alguém aqui deve estar dormindo mal. A gente sabe que não é assim que funciona a estatística, mas o fato é que é muito prevalente e a gente consegue ter essa ferramenta que hoje, talvez, quem está falando de sono para ganhar produtividade é CEO de empresa. A gente quer que todo mundo possa fazer isso. A ideia da Vigilantes sempre foi tornar essas questões de qualidade de vida acessível para milhões de pessoas. Então, a gente consegue hoje entrar dentro de grandes grupos. Assim, a gente vai... ontem a gente teve uma reunião com uma grande empresa que falava sono, tudo, e aí a gente perguntou alguma vez, eles falaram, mas ninguém nunca falou que tem problema de sono pra gente. Aí a gente falou, você já alguma vez perguntou se as pessoas têm problema de sono? Falaram, é verdade, a gente nunca viu nada sobre sono antes. Então, de fato, as pessoas dormem mal, elas não estão falando, isso tem um impacto brutal na vida delas, e a gente consegue justamente com a nossa ferramenta entrar lá para ser uma solução que vai fazer as pessoas não só serem mais produtivas, mas viverem vidas muito mais plenas. Lucas, você falou várias vezes do nosso aplicativo, do trabalho que a gente faz, falou muito em sono. Fala um pouco mais do aplicativo. Eu entendi que começou com sono, mas ele é isso. Como acessá-lo? Quem deve acessá-lo? É uma busca individual nas lojas existentes? Pode ser algo coletivo? Fala um pouco sobre o aplicativo que, do que eu entendo, você criou ou a sua equipe, é isso? É isso. A gente criou lá, começou em 2019. A gente, vamos lá, a gente começou com essa ideia de ajudar as pessoas que tinham problema de insônia. A gente tem uma linha de cuidado. Existe um protocolo terapêutico da terapia cognitivo-comportamental. Você pode ir com um psicólogo e, geralmente, como que é um processo? Você vai lá com um psicólogo, você vai lá uma vez por semana, fica 1 hora conversando com ele, ele vai te ensinar técnicas, você volta para casa, aplica essas técnicas durante a semana, e toda semana você volta lá, ele vai te ensinar novas coisas, e você vai fazer isso ao longo ali de, enfim, 2, 3 meses, ou até, enfim, tem gente que faz terapia por muito tempo. A gente pegou e a gente digitalizou esse protocolo. A gente tem uma assistente virtual que conduz, que nem um chat GPT, que conversa com a pessoa e vai ensinando essas técnicas para ela, e a pessoa vai aplicando e vai monitorando isso. Então a gente começou lá com sono, tivemos bastante êxito, que nem essa senhora comentou, a gente se tornou o aplicativo de sono mais bem avaliado do mundo, né? Tanto para iPhone quanto para Android. Então é bem fácil, se as pessoas quiserem baixar o aplicativo, antes ele chamava Vigilantes do Sono, mas agora não é mais só de sono, a gente expandiu para cuidar de outras questões. A gente tem... Quais são as outras? A gente tem linha de cuidado para ansiedade, para depressão, a gente tem linha de programa para emagrecimento, porque essa questão de mudança comportamental é muito forte para emagrecimento. A gente tem, inclusive, programa para ajudar pessoas que têm problemas com apostas, né? Quem tem compulsão por apostas. A TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, é considerado o padrão ouro para você cuidar de transtornos de compulsão, como é o problema com apostas. Então a gente tem isso lá dentro do aplicativo e mais de 80% das pessoas que fazem o programa, elas diminuem essa compulsão, elas começam a ter muito menos problema. Isso funciona muito bem e é um trabalho complementar, geralmente, ao que os médicos fazem. Então você quer emagrecer, quer usar a caneta emagrecedora, funciona muito bem, mas o que vai te dar um resultado no longo prazo é, de fato, você mudar o seu comportamento no dia a dia. Exatamente isso que o aplicativo ajuda as pessoas. Você falou em apostas, bets, algo que se tornou um tema muito importante na sociedade brasileira. Portanto, tem algo específico para isso? Ou seja, poderia ser acoplado na bet um aplicativo como esse para evitar o excesso e um problema grave de inadimplência hoje de grande parte da sociedade, ligado também à educação financeira? Com certeza, com certeza. Boa parte do que acontece na mudança comportamental é a questão de psicoeducação. Então você precisa primeiro munir a pessoa de informações do que ela precisa fazer e depois você precisa ajudar ela a monitorar o comportamento no dia a dia. E o que a gente faz dentro do aplicativo é justamente trazer isso para todos os vieses, inclusive essa questão da compulsão de apostas. Então a gente ensina a pessoa uma série de informações que ela não sabe. Por exemplo, o que está levando ela ao jogo? Existem gatilhos que podem ser sociais, pode ser a propaganda da televisão, pode ser o push do aplicativo. A gente ajuda essa pessoa a mapear quais são os gatilhos, a gente ajuda ela a mapear quais são as sensações que ela está tendo que levam ela ao jogo. Às vezes ela está querendo fugir do tédio, às vezes ela está querendo
uma sensação de que ela pode ganhar dinheiro. Então, a gente tem várias formas de como levar a dopamina alternativa para essa pessoa, para ela ser mais plena na vida dela, sem ter a necessidade de buscar aquilo. E, claro, tem toda uma questão de educação financeira, de explicar para ela, porque muitas vezes quem tem problema com apostas é porque chega um determinado momento que ela começa a apostar, porque ela precisa tentar recuperar o que ela já perdeu. É muito comum. Todo mundo que começa a abusar de apostas é porque ela ganhou um pouco, mas perdeu mais, e ela começa a entrar naquele ciclo de preciso apostar, porque agora eu preciso ganhar para reaver aquele dinheiro que eu perdi, e isso vai virando um buraco sem fundo. Então a gente tem toda uma questão de educação financeira para ensinar ela a essas questões. Monitorar, não adianta só ensinar. Então você precisa monitorar isso ao longo do tempo para ela ir percebendo os avanços, que a mudança, o resultado só vem depois de um tempo, mas o que você tem que fazer é diário, né? É que nem assim, você nunca vai ter um dente bonito porque você foi lá um dia e escovou ele durante 3 horas. Você tem que todo dia, 5 minutos, fazer esse esforço. Lucas, infelizmente tudo é muito rápido, né? Particularmente televisão, mas dá uma palavrinha sobre a NR1, se seria aplicável também aquilo que vocês estão construindo. Só para lembrar, NR1 é uma mudança na legislação brasileira que exige das empresas a constatação de ambiente saudável do ponto de vista mental. Eu acho legal trazer por que a NR1 existe, né? A NR1 é uma norma reguladora que sempre existiu para as empresas, e aí, recentemente, todo mundo voltou a falar nela, porque basicamente agora as empresas estão tendo que cuidar da saúde mental dos colaboradores. Isso passa por um motivo de que, assim, todo mundo achou que durante a pandemia explodiu os casos de problemas com saúde mental. E aí todo mundo falou, é um problema da pandemia, passando a pandemia vai acabar isso. E aí viram que não foi verdade. 2024 foi já um ano pós-pandêmico, foi o ano que mais teve afastamento por casos de saúde mental, não só depressão, mas burnout, essas questões todas. 2025, pelo que estão vendo, já passou 2024. Então a gente está numa tendência de crescimento, e aí o Estado brasileiro chegou, quando as pessoas entram de afastamento, isso é um custo do Estado, em um determinado momento o Estado chegou e falou, olha, empresas, vocês vão ter que compartilhar comigo essa responsabilidade de cuidar da saúde mental das pessoas. Então, a Vigilantes, ela já tinha todo o aparato para cuidar da saúde mental das pessoas. Pode ser aplicado, então, coletivamente. A gente consegue aplicar para cuidar da saúde mental dos colaboradores. Você, Lucas, que é especialista no sono, talvez os maiores especialistas estudiosos do Brasil, e tem uma proposta terapêutica para isso. Esse programa chama Sonho Meu. Então, fala para aquela câmera lá qual é o sonho do Lucas Barassas. O meu sonho é permitir que as pessoas consigam ter mais sonhos. A gente começou esse trabalho, vamos falar, hoje a gente já está falando de 9 anos que a gente começou lá atrás, nesse projeto, e a gente queria a gente sabe que o sono das pessoas tem um impacto brutal na vida delas, e a gente sabe que tem milhões de brasileiros com problema nisso. O nosso objetivo sempre foi ajudar pessoas em larga escala, e a gente sabia que o sono era uma possibilidade através disso, e a gente já ajudou centenas de milhares de pessoas, só que, felizmente, a gente veio a conhecer a Galileu no ano passado, e a Galileu é uma plataforma de saúde gigantesca que nos permite levar a Vigilantes para muitos mais contextos do que a gente imaginava antes. Então a gente gostaria de levar o meu sonho é conseguir oferecer a Vigilantes para ainda mais pessoas alcançar não só milhares, mas milhões de pessoas. Meus amigos, minhas amigas, programa Sonho Meu, tudo a ver com sono e com sonho de qualidade. Não perca, essa entrevista é fundamental para a compreensão e informação de todos nós. Quinta-feira, 21 horas, continue conosco, Lucas, muito obrigado. Obrigado, Walter.